Se tu me amas. Amados irmãos e amigos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Joaldo Farias, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Missão, daqui do campo de Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Bahia, onde temos o nosso pastor-presidente, pastor Erivaldo dos Santos de Oliveira, e aqui nós estamos iniciando o nosso primeiro programa das Escola Bíblica Dominical daqui do campo. E aqui nós temos a lição de número 12, cujo tema vai falar de Jesus, o homem perfeito. E para o textuário dessa lição, nós temos: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Está em Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática está escrito: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Para esta lição, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro do evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 52, e você pode também acompanhar com a sua Bíblia em casa. Nós temos para nossa leitura, para este tema, nós temos o nosso objetivo geral: classificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Então, para esta lição, nós vamos ter aqui o nosso professor Bruno, que vai trazer para nós esta lição de número 12. E a gente já quer lhe convidar para que você assistam. Amém? Que Deus lhe abençoe. A paz dos Senhor, irmãos. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui para poder, nesta noite, estudarmos, acerca de um grande homem, bem como também do Deus Filho. Hoje, lição 12, nós vamos tratar de Jesus, o homem perfeito, Dentro aí das colocações que já fora feita a leitura bíblica em classe, bem como também o texto áureo, no qual nos diz que Jesus crescia em sabedoria e em estatura. Porém, ele também crescia em graça diante de Deus, para com Deus, bem como também diante dos homens. E dentro da metodologia de ensino, eu sempre também tenho a questão de explicar esse texto áureo baseado na Bíblia, aplicação pessoal, que na sua nota de rodapé diz que, embora Jesus fosse especial, ele teve uma infância e adolescência absolutamente normal. Porém, em termos de desenvolvimento, passou pelos mesmos estágios pelos quais passamos. Porém, ele, além de crescer física e mentalmente, ele se relaciona com outras pessoas e era amado por Deus. Para que assim possamos quebrar aquele entendimento de que Jesus fosse um menino super diferenciado, de que ele não tinha, de uma certa forma, uma participação em sua comunidade, bem como também uma interação com sua família. Quando nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, no versículo 51 do capítulo 2, diz que Jesus desceu com eles e também foi para Nazaré e era-lhes sujeito, ou seja, mesmo sendo e sabendo da sua missão, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era sujeito ao seu pai terreno, José, e bem como também a sua mãe, Maria. Porém, para nós iniciarmos a nossa aula, e eu até passo aos irmãos que tenham como metodologia na sua aula iniciar, desbancando heresias que possam surgir, com base em 2 versículos. Melhor, em 3 versículos, porque 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: a maneira de verificar se as suas mensagens são de Deus é saber se confessa que Jesus Cristo tornou-se em homem, ou melhor, se tornou homem de verdade. Em algumas versões diz que ele veio em carne. Aí segue dizendo: todo aquele que não reconhecer esta verdade, esta pessoa não é de Deus,
mas representa o espírito do anticristo, o qual já está ou já se encontra no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. E para além disso, quebrando também algumas teses de pessoas que dizem que a carne de Jesus era especialíssima, ou seja, bem diferenciada, nós vamos no capítulo 15, versículo 39 de 1 Coríntios, que diz: nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne. Ou seja, Jesus, quanto homem, ou seja, ele não deixou de ser Deus, claro, a gente entende isso, quanto homem, ele tinha uma carne igual à nossa. Algumas pessoas chegam a afirmar que a carne de Jesus era bem diferenciada, muito diferente da nossa. Porém, ao decorrer do estudo, vamos entender as peculiaridades da humanidade de Cristo. Aí ele segue dizendo: os animais têm outra, as aves outras e o peixe outra. Ou seja, cada ser vivo que tenha a composição de carne, ele tem uma espécie de carne. Nós, quanto humanos, temos uma carne específica. Todos os homens têm da mesma carne. E vamos lá, nós precisamos também distinguir a diferença entre natureza e pessoa. Se tratando de natureza, denota a soma total de todas as qualidades de uma coisa, daquilo que faz uma coisa ser o que é. É uma substância possuída em comum, incluindo todas as qualidades essenciais da referida substância. Porque quando nós tratamos de Cristo Jesus, nós entramos no entendimento que duas naturezas, tanto a humana quanto a divina, permeavam ou estavam numa mesma pessoa. A gente não pode dizer que Jesus, ele tinha a natureza divina, a natureza humana, a pessoa divina e a pessoa humana. Nós, quanto cristãos fervorosos, entendemos que eram duas naturezas em uma só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Aí, o que é pessoa? Pessoa, ela denota uma substância completa, dotada de razão e, consequentemente, um sujeito responsável por suas ações. Uma pessoa é uma natureza acrescida de algo, a saber, uma subsistência ou individualidade independente. Porém, dentro da verdade prática que nós já lemos, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Algumas pessoas se apegam a esse fato de que ele era igual ao Pai e semelhante a nós e entendem que semelhança é muito diferente da igualdade. De fato, ele, quanto igual a Deus, ele permanecia sendo Deus. Mas quando vamos para o original, para a etimologia da palavra semelhança, nós entendemos que semelhança é tal qual, é igual. Ou seja, tem uma proximidade com o termo igualdade. Aí a gente segue em trazer aos irmãos que ao final da nossa aula precisamos atingir o objetivo geral, que é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhantes a nós, ou seja, divino e humano. Aí vocês podem até questionar o seu professor ou a mim mesmo e perguntar: como é que é possível ter divindade e humanidade? E a gente vai ver mais à frente que existia um grande debate teológico, há cerca de quase 2000 anos atrás, de entender isso. Mas, de igual forma, a gente também não consegue compreender como é que nós temos a alma, o espírito e a carne. Nós cremos pela fé. Mas, de certa forma, é um mistério que a gente não consegue compreender a olhos nus. Porém, temos três objetivos: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Se tratando do debate teológico que eu trouxe aqui, devemos falar do Concílio de Calcedônia. Muito interessante. Foi realizado na data de 8 de outubro a 1 de novembro de 451 em Calcedônia. Ele conheceu e formulou a fé cristã a respeito da pessoa de Cristo e declarou que ele deve. No próximo slide já falo. Existia um debate muito grande, tanto na igreja primitiva, de dizer se Jesus era homem ou se Jesus era Deus. Existia um debate teológico muito grande acerca disso. Alguns chegavam a afirmar que ele era Deus numa luva, né, que é o corpo humano, ou vice-versa, de que um homem se tornou Deus. Porém, o Concílio de Calcedônia vem com a finalidade de nos trazer um embasamento bíblico e nos explicar o que de fato Jesus foi. Se ele foi somente homem ou se ele foi somente Deus. Mas o que nós temos como conhecimento do Concílio de Calcedônia? Deve ser reconhecido em duas naturezas, sem confusão, imutável,
indivisível, inseparável, sendo que a distinção das naturezas de modo nenhum é eliminada pela união. Ou seja, a união da natureza divina com a natureza humana, ela não exclui uma ou outra. Elas estão juntas, elas estão compactas e uma não exclui a outra. Ele era o Verbo encarnado com as duas naturezas em uma só pessoa. Aí ele segue dizendo, mas antes a propriedade de cada natureza é preservada. Ou seja, a natureza humana, a natureza divina, elas foram preservadas. Elas continuaram. Elas não perderam a sua essência. E segue, e ambas concorrem numa mesma pessoa e numa subsistência, não partida ou dividida em duas pessoas. Então, o Concílio de Calcedônia nos dá a entender, nós, quanto cristãos fervorosos, volto a afirmar, e crentes na palavra de Deus, como a inerrante, inefável palavra, nós acreditamos piamente que a palavra de Deus, ela nos dá respaldo de dizer que as duas naturezas estavam em perfeita harmonia. Ou seja, além de serem harmônicas, uma não excluía a outra. Na introdução da lição que ora nós estamos estudando, diz assim, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Perdão. Como ser humano perfeito. Quando a gente vai para a raiz da palavra perfeito, perfeição, nós entendemos que perfeição é algo feito até o fim. Ou seja, algo que não precisa de um acabamento, porque ele já está acabado, porque ele já está pronto. Então, quando nós analisamos a perfeição de Cristo, nós entendemos que ele foi feito desde a sua gênese até o momento que ele retornou ao Pai de uma forma completa e plena. Aí segue dizendo, as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. E certa feita, eu ouvi uma pessoa dizer que o fato dele ser Deus lhe tirava as debilidades da humanidade. E isso nós vamos contrapor com respaldo bíblico. E aos irmãos que estão aí na plateia, fiquem à vontade, se tiver uma pergunta, uma colocação, um complemento a fazer. Alguém? Então sigamos. No primeiro tópico diz, Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, a sua eternidade com o Pai é o nosso primeiro subtópico, que diz que antes de sua encarnação, ele estava no Pai e, no Pai, criou todas as coisas. Recordo-me que uma aula no estudo teológico ministrada pelo pastor Judinei, ele nos fez uma questão, buscando um entendimento de onde estava Jesus desde a eternidade. Nós chegamos a um consenso, e ele mesmo pode também nos ajudar, que aquela situação nos fez entender que Jesus estava dentro do Pai, dentro do que nós podemos até entender como a árvore da vida, né? Porque ele é a vida, o pão da vida é ele quem dá vida. Então, desde a eternidade, a outra eternidade, Jesus estava com o Pai, ele veio à terra e a hoje, que nós entendemos, ele está com o Pai, dotado de toda glória e de toda majestade. Aí quando nós vamos para João capítulo 1, versículo 3, nós encontramos todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, desde a sua eternidade, o que nós entendemos como eternidade, ele participou com o Pai. No capítulo 8 de Provérbios, segundo a teologia sistemática de Luiz Berkoff, ele nos dá esse entendimento de que o Pai estava com o Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e ali eles participaram diretamente da criação de todas as coisas. Vamos lá. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte de vida. Ele é imutável. Ele é onipresente, onisciente, porque sabe de todas as coisas. Quando nós adentramos na questão dos seus atributos, grandezas e perfeições, nós percebemos que muitos se utilizam desse argumento em dizer que o homem ele não é onisciente, de que ele não é onipresente e de que ele não é onipotente. Então chega aí querer a inviabilizar, ou seja, anular a verdade bíblica de que ele, além de homem, ele era Deus. E muitos chegam a dizer de forma extra-bíblica que ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, biblicamente falando, não existe o termo 100% homem, 100% Deus, mas nós temos um entendimento coerente e bíblico de que todas as suas ações eram dotadas de divindade e de humanidade. Aí você me pergunta, como? De humanidade, quando ele pede água para beber, quando ele tem fome, quando ele tem as suas necessidades vitais.
E de divindade quando ele diz, vai, a tua fé te salvou e os teus pecados são perdoados. Aí está a divindade. E a humanidade está quando ele, já voltando a me referir, ele deixa ou demonstra a fome, a sede, quando antes da morte, lá no horto de Getsêmani, ele vem com toda aquela angústia em seu coração e soa sangue. No 3, vamos lá para o entendimento de que ele esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Aí, mais à frente, nós vamos entender o conhecimento do que é o kenosis. Porém, antes disso, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Aí nós vamos para o capítulo 2, versículo 7 de Filipenses, na tradução da linguagem de hoje. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim iguais aos seres humanos. Então, dentro dessa colocação, desse subtópico, a gente vai ter uma noção do que de fato foi esse marco que teve há cerca de quase 2000 anos atrás, da encarnação do Verbo. E neste momento, quero convidar a irmã Débora para nos trazer o entendimento acerca do que é o kenosis. Paz do Senhor aos irmãos. Foi me dada a oportunidade de falar o que é o kenosis. E o kenosis, ele é uma palavra de origem grega que, no conceito cristão, trata-se do esvaziamento. Na verdade, a tradução dessa palavra é esvaziamento. E como já foi dito em Filipenses 2,7, relata sobre o esvaziamento de Jesus Cristo, que fala: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então é possível vermos que Jesus, ele se esvaziou para poder vir à Terra cumprir o seu propósito, que era morrer por nós na cruz, certo? Então, o kenosis, ele é um chamado a nós, igreja, para que possamos nos esvaziar e cumprir aquilo que Deus tem para nós, que é a missão divina, certo? Cada um tem a sua missão. Então, o kenosis é um chamado para que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos e cumprir aquilo que Deus tem em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade. Então, seguindo dentro aí da colocação do kenosis, que é o esvaziamento, bem como também nós entendemos aqui no subtópico 3, que ele esvaziou-se a si mesmo, muitos teólogos buscaram cunhar dentro dessa colocação que o fato dele se esvaziar, ele perdeu a sua divindade. Mas quando nós vamos para o capítulo 2, versículo 7 de Filipenses, entendemos que ele sabia da sua forma divina, entendia a sua missão divina, porém, ele abre mão não da divindade, mas da forma, por conta de que nós temos o entendimento que desde a eternidade, o Cordeiro que tira o pecado do mundo já estava sacrificado. Então, o esvaziar-se não é perder a divindade, diferentemente do que Lúcifer fez. Ele quis usurpar. O que é que ele fez? Vou projetar o meu trono à altura do Altíssimo, para que assim, em outras palavras, seja igual a ele. Então, o esvaziar-se de Cristo e vir para a forma humana também é cumprimento de profecias. Porque quando nós vamos para o capítulo 53 de Isaías, entendemos que ele foi rejeitado e ele foi desprezado. E para muitos entendedores bíblicos e teológicos, nós vemos que o esvaziamento de Cristo é também a sua entrega à cruz. Porque além disso, o escritor aos Filipos, ele chega a deixar bem claro que ele se entregou à morte e foi morte de cruz. Aí, há cerca de 4 anos atrás, nós estudávamos no estudo dos professores também, salvo engano, acerca da morte de Cristo, e ali foi demonstrado diretamente o que ele passou. E eu vou trazer para que nós possamos compreender, dentro aí da hermenêutica bíblica, o que a morte de Cristo nos revela quanto à sua humanidade. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Professor Bruno, paz do Senhor. Paz do Senhor. Bom, primeiramente, parabenizar a introdução aqui na aula, mas assim, uma rápida pergunta a respeito daquilo que os evangélicos trouxe a biografia de Cristo, na verdade. Desde dos atributos dele,
tanto na divindade como na questão humana, essa divindade, elas estariam sempre juntas ou elas teriam um momento delas se separarem? Eu falo assim na questão da divindade e na questão do 100% Deus e 100% homem, na verdade, como o senhor falou, que na verdade ele nunca deixou de ser Deus, e isso é muito compreendido. Mas essa divindade e a questão de ser homem, elas sempre estavam unidas, algum momento elas se separaram? Então, o que nós podemos compreender dentro da sua colocação, e muito interessante, que essa questão pode surgir na sala de aula, nós precisamos entender o seguinte: Cristo, em todo o tempo, foi, aqui no seu ministério terreno, homem, teve da sua humanidade, porém, também tinha da sua divindade. Aí nós podemos entender que existia uma limitação para alguns dos seus atributos, pelo fato de estar encarnado. E qual é essa limitação? A onipresença. Ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo momento. Porém, a sua sabedoria e onisciência, vindo do Pai, lhe permitia saber todas as coisas. Que era o momento que, quando, lá no capítulo 7 de Lucas, salvo engano, no capítulo 7, do versículo 35 ao 53, que os fariseus começam a colocar em sua mente: por que ele não sabe que ela é uma prostituta? Ele diz: o que você está pensando? Eu sei que ela é uma prostituta, porém ela me serviu além do que você deveria me servir. Porque não me deste beijo e ela beijou os meus pés. Ela fez muito pior. Ou seja, ela foi muito mais além do que era para ser ter feito. Então, a divindade de Cristo não era no todo. Ou seja, a fundamentação bíblica está quando lhe pergunta quando essas coisas vão acontecer. Aí ele responde: certas coisas estão ocultas ao Filho, ao Espírito, porém só o Pai cabe revelá-la. Ou seja, a revelação de determinadas coisas estava ao Pai. A sua exaltação em glória, nós entendemos quando vem a completude do Tetelestai, que é a consumação ali na cruz. Que ali ele já foi glorificado e levado ao Pai. Espero ter contemplado a pergunta com a minha resposta. Muito bem. Dentro dessa colocação, o senhor respondeu muito bem. Eu tenho outra forma dentro desse contexto. Posso fazer a pergunta? Fique à vontade. Assim, dentro da sua divindade, atuando aqui no ministério terreno durante aqueles 3 anos, podemos entender que o Filho de Deus, o ser divino, o Deus, que João trouxe isso, durante o seu ministério, ele necessitava do Espírito Santo ou não? Então, quando nós entramos nesse conceito, e a gente percebe lá no capítulo 14 de João, que ele diz: eu estou indo ao Pai e deixarei o Consolador. A gente entende que são as dispensações, são os tempos, né? Porém, o Pai, o Filho é um só, e o Espírito como parte da Trindade, como nós entendemos a Trindade, eu acredito que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito, eles estavam juntos. Não existia uma dissolução ou uma divisão entre eles, ou uma separação. Agora, no momento, eu quero estar só. Porque em todo o tempo eles estavam parados. Porém, a sua humanidade lhe fazia entender dessa necessidade, que era o momento que ele se retira a orar, que é o momento que ele clama ao Pai, e assim sucessivamente. Então, eu compreendo que não existia uma divisão, ou seja, uma parcela de um lado ou de outro. Não, eles estavam sempre juntos. É o meu ponto de vista, creio que com base bíblica, amém? Então, vamos dar continuidade. Dentro do estudo, o que eu pensei e cunhei aqui para os irmãos? Que a morte de Cristo, ela exprime a humanidade dele. Ou seja, a sua morte traz a sua humanidade. Porque se nós formos entender, Deus não morre. Amém? Deus não morre. Mas o humano, que foi a encarnação do Verbo, era provável acontecer isso aqui. E quando eu me referi que há 4 anos atrás eu trouxe esse estudo, poucas pessoas estavam presentes, e a gente viu ali que dentro da crucificação, até trago como características e curiosidades à parte, a madeira de carvalho, ela é possível afirmar que Jesus carregou somente a barra horizontal, né? Muitos acreditam que foi toda a cruz, porém dentro de estudos de historiadores, eles levam a entender que só foi somente a barra horizontal. Diz que ela media cerca de 180 centímetros, ou seja, 1,80 m, porque muitos acreditam que aquela cruz não era para ele. E a gente entende isso dentro do estudo historiográfico, que dentro da própria crucificação, cada cruz era feita para um indivíduo, seja ele bandido, matador, homicida, assim sucessivamente. E a gente segue dizendo que essa cruz pesava de 35 a 50 quilos. Ou seja, se nós formos analisar a divindade, ele não precisaria passar por isso. Então, nós temos que entender que a crucificação, ela também nos dá respaldo forte de que Cristo
era homem, mas também tinha a sua divindade. E segundo os estudos, provavelmente o trajeto que Jesus carregou a cruz foi de 800 a 2.000 metros. Por que eu trago essas colocações e essas curiosidades? Porque muitas pessoas chegam a afirmar que ele, com a carne aperfeiçoada, ele não tinha necessidade nenhuma, ou seja, isso aí era para ele balela, não significava nada. Porém, quando a gente vai mais profundamente, a gente entende que a sua humanidade sofreu. É tanto que Simão Cirineu precisa ajudá-lo. E a gente vê isso dentro da narrativa bíblica. Alguns estudiosos indicam que se pregava o calcanhar e não o peito do pé, e que se pregava a parte dorsal da mão para melhor equilíbrio. Outros dizem que não foi na palma da mão, mas nas junturas, ou melhor, no espaço de destou. Ou seja, alguns chegam a afirmar que não foi diretamente na palma da mão, ou no dorso, melhor dizendo, mas foi numa junção, como eu mostro nessa imagem para vocês, onde foi o local do cravo. Por que eu quero mostrar e enfatizar muito isso? Para poder clarificar, irmãos, que ele era homem e que a sua humanidade, ele também, como eu trouxe lá para os irmãos no capítulo 15, 53 de Coríntios, que uma carne é a do homem, outra carne é a do peixe, outra carne é a da ave. Então, a carne do homem, e nós não temos respaldo para dizer que pelo fato da sua vinda ao mundo por meio do Espírito Santo, como o capítulo, salvo engano, 2 de Mateus nos traz, Mateus narra essa concepção, já Lucas não narra, Lucas diz que seria um mistério, Mateus diz que seria envolvido, né? Mateus diz que ela seria envolvida pelo Espírito Santo, e assim viria a acontecer um milagre. Porém, mesmo com isso, ela sendo virgem, ele acaba pegando da sua genética. Ele acaba tendo, como eu já falei, sede, fome, chorou, e assim sucessivamente. Jesus cai 3 vezes com a cruz. Segundo os estudiosos, cada queda dessa era cerca de 16 km por hora. E para alguns, Jesus sofreu de hipovolemia. Porque se ele fosse Deus, ele não sofreria disso. E o que é o choque hipovolêmico? É caracterizado pela redução de volume sanguíneo, ou seja, ele era homem, por isso que ele tinha sangue. Ele tinha sangue, então ele era homem. Resultando de distúrbios celulares, é o tipo de choque mais comum e está dividido em choque hemorrágico e não hemorrágico, jogando por terra o entendimento de algumas pessoas que uma luva, que era o corpo, envolvia um ser divino. Então, pelo fato dele ser divino, ele não teria nenhum dos atributos humanos, né? As causas são hemorragia interna ou externa, perda de plasma em grandes queimaduras e lesões traumáticas, desidratação em 3º grau e grau 3, porque quando nós vamos ver os estágios de Cristo, ele passou por 6. 2 audiências, salvo engano, com Pilatos, uma com Herodes, uma com Anás, e salvo engano, uma com Caifás, e salvo engano, uma outra lá. São 6 estágios que ele passa. E nesses 6 estágios que ele passa, nos dá total entendimento que foi um período desgastante, um período enfadonho, que quando ele está pregado na cruz, ele pede água e lhe dão vinagre, né? O Gólgota, Calvário. Quando nós trazemos acerca de Cristo, da sua perfeição, nós vamos entender no capítulo 4, versículo 16 de Hebreus, ou salvo engano 6, versículo 6, que era necessário uma pessoa perfeita para poder se entregar por nós como sumo sacerdote, bem como também como oferta. Aí, no comentário bíblico do Novo Testamento, Matthew Henry diz: eu não sei como admitir isso, mas muitos dos antigos mencionam como uma tradição corrente que nesse lugar foi sepultado o nosso primeiro pai, Adão, o Gólgota, o Calvário. E eles julgam que é altamente coerente que Cristo fosse crucificado ali. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos viverão. Ou seja, Adão inseriu o pecado no mundo. Cristo, que é a vida, retira o pecado e nos garante a vida eterna. Então, o Gólgota, o Calvário, talvez surja a questão, por que ele foi crucificado ali, era simplesmente um fato profético de que por onde entrou o primeiro, por onde entrou o pecado, por Adão que foi sepultado, vem também, através de Cristo, da sua crucificação, a restauração para a vida eterna. E ele segue dizendo, uma tradição com um pouco mais de credibilidade, diz que este Monte Calvário era aquele na terra de Moriá, na qual Isaac deveria ser apresentado como oferta. E foi feita a oferta de um carneiro em seu lugar. E assim Abraão se referia a essa época de Cristo, quando chamou o lugar de Jeová Jirê, o Senhor proverá, esperando que assim ocorresse no monte do Senhor. Ou seja,
quando entra o pecado por meio de Adão, naquela terra onde ele foi sepultado, aonde o tipo de Cristo, Isaac, seria sacrificado, o próprio Deus providencia algo maior, foi onde Cristo foi crucificado e trazendo a redenção dos nossos pecados através da cruz do Calvário. Então, a sua humanidade nos revela a possibilidade para um homem de ser salvo. Porque antes de Cristo, antes do plano salvífico, nós não tínhamos essa esperança. É tanto que, salvo engano, lá em Efésios diz que a cédula de acusação que era contra nós, ela foi rasgada. Ou seja, a cédula que nos indicava quais eram os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas acusações, o Pai, através de seu Filho Jesus Cristo, a rasgou. Aí vamos entrando agora em Jesus, o verdadeiro homem. Nós temos que trazer à nossa sala de aula que Jesus era homem, mas também era Deus. A sua humanidade estava naturalmente imbrincada com a sua divindade. Jesus estava no seio do Pai. É o primeiro subtópico do tópico 2. Nunca ninguém viu Deus, mas o seu Filho único, que vive na intimidade do Pai, nulo revelou. Profetizado no Antigo Testamento, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, fazendo uma referência do proto-evangelho a Cristo na crucificação lá no Gólgota. E ele também é encarnado no Novo Testamento. E o Verbo se fez carne. Repitam após mim. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Ou seja, não é uma carne especialíssima como muitos afirmam. Era uma carne, que vamos ver mais à frente, que tinha as suas debilidades, que tinha as suas fraquezas. É tanto que as perfurações dos espinhos de quase 25 centímetros entrou na sua carne. E a vara que ele foi furada, para que saiu água e sangue, também permite nos entender que ali está retratada a sua humanidade. Nesse caso aí, professor Bruno, essa carne de Jesus é igualmente nossa? Sim, porque quando nós lemos no capítulo 15, versículo 53 de 1 Coríntios, diz que a carne do homem é uma. E Jesus sai de uma mulher. E o fato dele sair de uma mulher não nos dá, melhor dizendo, o fato dela ter saído de uma mulher e ter sido feito pelo Espírito Santo, como está revelado em Mateus, não quer dizer que ele não tinha as debilidades da fragilidade humana. Então, se o aluno na sala de aula perguntar se era a mesma carne, nós temos 3 versículos que eu já falei. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3, que ele se tornou homem de verdade, que veio em carne, que lá está o Espírito do Anticristo, quem disser contrário, e no capítulo 15, versículo 39 de 1 Coríntios. Pode falar, professor. Paz a todos. Amém. Muita da nossa dificuldade de entender que a carne de Cristo é a mesma carne de qualquer um, é porque a gente associa com a nossa carne. Mas a nossa carne tem uma interferência direta do pecado. A única diferença da nossa carne para Cristo não é que a carne seja diferente, é que a carne de Cristo não teve a interferência do pecado. A partir do momento que o pecado adentrou a nossa natural, tudo foi mudado, onde surgem as doenças, as dificuldades físicas. Essa é a única diferença, que a carne de Cristo não adentrou o pecado. Pastor. Veja bem, queridos, a colocação do nosso irmão Lami está muito completa com o nosso raciocínio e com o raciocínio que a Assembleia de Deus ensina nas suas ministrações. Cristo é o segundo Adão. Para ele resgatar a descendência de Adão do pecado, era necessário que ele fosse um descendente de Adão. Inclusive, até nisso, aquele camarada, o que fez o filme... Mel Gibson. Não é Mel Gibson, não. Ele fez o filme aquele... Esqueci o nome aqui agora, depois eu lembro. Ele retrata a descendência de Adão pelo leão que é morto numa pedra. As Crônicas de Nárnia. Mas o que mais completa isso é o capítulo de João, que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Não tem como duvidar dessa questão. Só que tem uma coisa: o primeiro Adão cedeu ao pecado, mas o segundo Adão não cedeu ao pecado. Adão, ele foi criado por Deus, não passou pelo alvo feminino e muito menos pelo gameta masculino.
Mas ele foi um homem natural igualmente nós. Ele perdeu a sua naturalidade, a sua comunhão diretamente com o Pai, quando ele aceitou a subversão do pecado. Aí ele perdeu a sua naturalidade. Jesus, ele por ser Deus, ele já sabia qual eram as inclinações da carne. Por isso que ele a dominou. E a dominou através de quê? Dominou através da sujeição a Deus. Então, o que a lição está dizendo? Que Jesus, as suas duas naturezas andavam em comum acordo, porque ele era Deus. Mas a sua carne e a sua performance humana não diferenciava de nenhum dos homens. Nós vamos encontrar no capítulo 53 de Isaías a humanidade dele muito bem repleta. Eu não entendo como é que nós da Assembleia de Deus criamos e acreditamos em umas colocações advindas de pessoas que não têm o mesmo credo que nosso e ainda ficamos desacreditando, né, nessas escritas. Então, o que nós podemos entender verdadeiramente, o que Hebreus fala também, que era necessário que fosse alguém da descendência de Adão, vindo na carne para sofrer na carne, e para demonstrar a descendência de Adão, que era possível ter alguém que compadecesse em nós, na carne, um sacerdote perfeito. Amém, obrigado. E seguindo essa linha de raciocínio, Luiz Berkoff, ele também traz na sua teologia sistemática, eu estou citando muito porque eu busquei também beber dessa fonte para cunhar aqui o estudo. Ele diz que, segundo Barth, que é outro teólogo, o pecado passa pelo pai. É o pai que transmite o pecado. É uma linha de raciocínio. E muito bem colocado pelo professor, bem como também ressaltada pelo pastor, o nosso credo entende desta forma, né? E a gente não pode fugir disso. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Preciso adiantar um pouco, já passo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, o escritor aos Gálatas, ele coloca aqui, nascido de mulher, para nos dar essa ênfase. E debaixo, ou seja, nascido sob a lei também ele teve que cumprir os rituais. É tanto que Simão, o sacerdote que lá, ele reconhece a profecia e disse, agora eu posso ir porque eu já peguei em meus braços o Salvador do mundo. Os meus olhos já contemplou. Ele segue dizendo, em Israel Jesus é apresentado ao mundo, e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes. Pastor Judinei. A paz dos irmãos, de fato existe essa questão de saber se Jesus tinha carne humana, ou se era igual a nossa ou não. Sempre houve essa discussão. Por quê? Existem alguns pensadores que eles acreditam, não é o nosso conceito, que Jesus só passou a ser Deus após o seu batismo. É lógico que a gente não vai compreender essa doutrina, entendeu? Mas na visão de muitos teólogos, ele só passou mesmo a exercer a sua natureza divina após o batismo por João. E a questão de ele ser Deus e ser divino, houve tantas controvérsias, que foi por isso que João escreveu, o livro de João é diferente do de Lucas, do de Mateus e também do de Marcos. Eles falam sobre a vida de Jesus humana. João, ele fala exclusivamente sobre a divindade de Jesus. Foi por isso que ele escreveu, entendeu? Houve aquela divergência, houve o concílio, alguns deles, o termo diácono que se levantou na época, não sei se foi Ário, né? Ele foi excomungado na época, porque ele acreditava que Jesus não era divino, ele só era humano. Então, essas questões, existem muitos pensadores. Eu estava lendo de um livro agora que fala o seguinte, que Jesus Cristo, de fato, ele era uma pessoa totalmente, exclusivamente divina, e que de humanidade ele não tinha nada. Por isso que ele não conseguiu pecar. Eu trago essa imagem que foi reproduzida pelo filme de Mel Gibson, do quanto ele sofreu, né? E se sua carne fosse especial, nada disso lhe seria possível. Ele passaria por aquilo ali de uma forma sem a mínima dificuldade, né? Não padeceria, não sentiria sede, porque ele sentiu sede, ele sentiu essa angústia, e no final de tudo, a sua expressão está consumado, e diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, é quando o próprio Deus
O próprio homem, melhor dizendo, desculpa o termo, o próprio homem reconhece talvez o esquecimento, segundo Marco Feliciano. Então, quando a gente vê isso aí, a gente entende o que ele sofreu por meio de ser azorragueado, apanhando durante horas, esbofeteado, lhe bateram na sua face e ainda teve de ser chacotado durante cerca de 11 horas. Então, a gente não tem respaldo bíblico em dizer que a carne de Jesus era especial. E esse pensamento herético é que muitas vezes nos afasta da centralidade bíblica. E também colocar em sua cabeça uma coroa de espinho de cerca de 15 centímetros e perfurando a sua cabeça, ele sofreu com tal situação. Por quê? Por que foi colocada uma coroa? Simplesmente pela sua acusação. E que acusação estava? Em hebraico, grego e latim, que é o romano. Em Mateus diz, este é Jesus, o rei dos judeus. Em Marcos, o rei dos judeus. Em Lucas, este é o rei dos judeus. E em João, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ou seja, se ele se intitulava rei, lhe presentearam e lhe acusaram com uma cruz. E a gente precisa jogar por terra toda a colocação contrária de que ele estava profetizando um reino terreno, mas sim um reino celestial, porque ele já entendia qual era a sua missão. E Jesus, o homem perfeito, quando eu trouxe ao início a questão da sua perfeição, é porque ele era cunhado de uma forma completa, de uma forma plena. A humanidade de Jesus, primeiro subtópico do tópico 3, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele, quanto homem, reconhecendo a sua missão, ele entendia que não poderia tentar o Senhor teu Deus. Mesmo que ele pudesse transformar aquelas pedras em pães, mesmo que ele pudesse fazer o que quisesse fazer, mas ele reconhecia o não tentar o Senhor teu Deus. No capítulo 15, versículo 45 de 1 Coríntios, diz, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Ou seja, o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe vida, o segundo Adão padeceu, o segundo Adão sofreu, mas ele era perfeito. A perfeição espiritual e moral de Jesus, capítulo 4, versículo 13 de Efésios, diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Ou seja, a possibilidade da perfeição é quando nós chegarmos à medida de estatura completa a que Cristo chegou, assim como Enoque chegou, e tantos outros que o Pai o tomou para si. Agora, já indo para as minhas últimas palavras, dentro da colocação, tratar do tema Jesus é um tema um tanto complicado. É um tema que, por 2 vezes, quando eu estudei mais profundamente, me causou um certo arrepio, porque nós estamos tratando não de uma celebridade global, não de uma celebridade hollywoodiana, mas de uma pessoa que marca o tempo e que divide antes dele e depois dele. Cristo, ele é peça central na história da humanidade. E na semana passada, na escola bíblica lá da sede, eu falei que quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, nós percebemos Cristo. Quando nós vamos para Êxodo, nós percebemos Cristo. Quando nós vamos para Apocalipse, e assim sucessivamente, nos 66 capítulos e nos mais de nos 66 livros e 1000 capítulos, mais de 1000 capítulos e mais de 31 mil versículos, nós encontramos Cristo constantemente. Aí a pergunta é, quer saber o que eu penso sobre Jesus? Eu compactuo de Napoleão, que ele diz, tudo em Cristo me deixa perplexo, seu espírito me intimida e sua vontade me confunde. Entre ele e qualquer outra pessoa do mundo não existe termo possível de comparação. Ele é verdadeiramente um ser por si mesmo. Procura em vão na história encontrar o semelhante a Jesus Cristo ou qualquer coisa que possa aproximar do Evangelho. Aí segue dizendo, nem a história, nem a humanidade, nem os séculos, nem a natureza me oferece qualquer coisa com a qual possa compará-lo ou explicá-lo. Aqui tudo é extraordinário. Trecho extraído do livro O Jesus que eu nunca conheci, de Philippe Yancey. Napoleão Bonaparte traz que ele ficava perplexo ao se referir a Jesus. Porém, o que a vida, a morte e ressurreição dele representa para mim? O que a vida de Cristo, a sua encarnação, ela nos dá ou nos representa?
bem como também a sua morte e ressurreição. Porque Paulo falou que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Vamos lá, assista o vídeo e você vai entender o que a morte, melhor, a vida, morte de Cristo representa para nós. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Então está aí a colocação acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para fechar a minha colocação e participação aqui nesta noite, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Então, todo entendimento que esteja fora de uma centralidade bíblica, ele deve ser repudiado, ele deve ser ao máximo afastado, porque quando nós entendemos que o Evangelho, a pregação da cruz, o Cristo homem e Deus, o Jesus homem e Deus, nós estamos diametralmente ligados com a verdade bíblica. Então, que mediante todo esse estudo que o Senhor nos reservou para que pudéssemos aqui nesta noite,
venhamos apresentar e clarificar aos irmãos que Jesus, além de homem, com suas debilidades na carne, com a possibilidade de ter fome, de ter sede, de chorar, de passar pelas suas dificuldades, suas agruras, soando suor, ele também era Deus, porque quando ele se encontra com um pecador, ele perdoa os seus pecados e lhe dá a possibilidade, a salvação. Assim como foi ao ladrão que estava vizinho à sua cruz, dizendo que hoje mesmo estaria comigo no meu paraíso. Eu agradeço a oportunidade que me foi cedida esta noite de poder ministrar esse estudo que é um tanto interessante, bem como também desafiador, um estudo que nos traz alívio às nossas almas em entender que o perfeito homem se entregou por nós naquela cruz. E além disso, que nós temos que professar com toda certeza e veemência que é esse evangelho que tira o pecado do mundo e que nos convence do pecado, do juízo, que nos convence que existe uma vida eterna e que essa vida eterna pode e deve ser gozada com o Pai na sua eternidade, assim como está afirmado no capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.